Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ouvimos na primeira leitura do livro do Deuteronômio o discurso de Moisés ao povo de Israel. E nesse discurso, Moisés, enquanto patriarca, vai incitar o povo à fidelidade a Deus, à fidelidade ao Senhor. E neste discurso, Moisés ele vai fazer como que fosse um resumo, mostrando ao povo o que era essencial, ou seja, amar e servir a Deus com todo o coração, com toda a alma e observar os mandamentos. Então Moisés ele faz esse resumo nesse discurso e incita o povo a ser fiel a Deus. Então, esse discurso de Moisés, ele é atual para nós. Para o povo de Deus, principalmente um povo que havia se contaminado com uma cultura forte, quanto à cultura egípcia. Então, por eles mesmos, eles jamais teriam condições de amar a Deus de todo o coração e com toda a força da alma, por causa da sua pequenez, por causa da sua fraqueza. Mas mesmo assim, Moisés os incitou a serem fiéis a Deus, porque justamente na prática da fidelidade a Deus, ou seja, aos mandamentos, era de onde eles iriam aurir toda a força necessária para permanecerem fiéis e firmes no propósito de Deus. Essa palavra, ela é atual para nós. Como não foi fácil para eles, também não é fácil para nós. Então, no deserto da vida, Deus permite também que nós façamos experiências. Então, um dia nós estamos felizes, outro dia nós estamos tristes, nós lidamos com a notícia de nascimento, de falecimento. Então, todos os dias a nossa vida ela vai sendo vivida de diversas formas. E diante de tudo aquilo que nós vamos enfrentando no deserto da vida, Deus continua sendo o mesmo. Então, Deus permite que nós experimentemos a nossa pequenez para nós confiarmos não em nós mesmos, mas nele. Então, o deserto da vida, ele pode ser comparado também a um calvário espiritual. E no deserto da vida, tanto no calvário espiritual, Deus quer nos ensinar a amá-lo com toda a força da nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Em resposta a esta leitura, cantamos o Salmo 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Então o salmista aqui nos recorda. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Nós fazemos parte desta geração abençoada. Somos descendentes de Abraão. E estamos no mundo e a nossa missão é justamente fazermos uma experiência com Deus e de Deus para nós sermos sinais da bênção de Deus na vida uns dos outros. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus, então, este texto sagrado, nós podemos dividi-los em dois momentos. No primeiro momento, nós temos aqui o Senhor Jesus que está preparando os seus, ensinando. Então, o Senhor Jesus vai falar da sua paixão. E Jesus, caminhando para Jerusalém, Jesus tinha plena consciência que em Jerusalém seria o cenário da sua paixão. Então, ele estava caminhando para o seu destino. Destino que Jesus tinha certeza, destino que Jesus estava assumindo, porque
ele sabia claramente que todas as antigas profecias haviam já anunciado a sua morte e a sua paixão. Então, neste primeiro momento, nós vamos ter Jesus que está ali preparando os seus. E quando Jesus começa, então, a falar da sua paixão, os discípulos não ficaram felizes, porque eles amavam o Mestre. Então, aqui, São Mateus relata para nós que, a partir do versículo 23, um pouquinho antes, Jesus diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Eles não compreenderam bem o que Jesus estava querendo dizer com este terceiro dia que ele ressuscitaria. Então aqui São Mateus relata para nós: os discípulos ficaram muito tristes com aquele anúncio da paixão. A segunda parte do nosso texto sagrado está relacionado com a questão do pagamento do imposto no templo. Então, aqui, São Mateus relata para nós que quando eles chegaram em Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga imposto do templo? Então, os cobradores de impostos eram uma raça miserável, uma raça malquista. Ninguém gostava deles porque eram exploradores do povo. Então, Pedro, ele é sábio. Pedro, eu gosto muito porque Pedro, ao mesmo tempo que ele é astuto, vocês observam que os outros sempre demoram um pouquinho para pensar. São Pedro não, ele tem essa astúcia. Então, Pedro já responde na hora, quando ele foi indagado: sim, paga. Quando eles chegaram em casa, então antes que Pedro falasse alguma coisa, o próprio Jesus adiantou e perguntou a Simão: que te parece? Os reis da terra cobram imposto ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro então respondeu: dos estranhos. Se nós formos parar para analisar, os cobradores de impostos não conheciam Jesus. Então, quem é Jesus? Jesus é o Filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus, sendo o Filho do Deus vivo, estava entre eles aquele que é maior que o templo. Então, aqui nós vamos perceber, nesta segunda parte do texto, algo muito belo. A delicadeza de Jesus, porque ele poderia dar uma má resposta: eu não preciso de pagar imposto algum, e forçar ali a sua identidade. Como nós muito conhecemos, dar uma carteirada. Mas Jesus aqui nós vamos perceber a delicadeza. O que Jesus ele vai fazer então? Para não escandalizar o povo, porque haveria de chegar a hora em que seria reedificado o novo templo. Então, com a sua morte, seria inaugurado um novo templo. Então, Jesus, com uma delicadeza, se dispõe a pagar a taxa do templo para evitar escândalo. Mas Jesus, para poder pagar aquela taxa do templo, Jesus ele vai usar do seu poder. Então o que ele faz? Ele manda Pedro pescar. Então quando ele pescasse, ele ia abrir a boca do peixe e ia lá encontrar a moeda, ou seja, aquilo necessário para pagar a taxa que se referia a ele e a Pedro. O que esse texto sagrado ele quer mostrar para nós? Jesus usou o seu poder. E Jesus quer também que nós, na nossa caminhada, nós aprendamos a usar as nossas capacidades para nós servirmos os irmãos. Então, às vezes também, nós temos diversas coisas aí para pagar e nós podemos usar os talentos, os dons que Deus tem nos concedido, não somente para nós, mas para colocarmos principalmente a serviço dos irmãos. Ser cristão é isso, é se tornar outro Cristo.
E eu e cada um de vocês, nesse deserto da vida, nós não podemos ficarmos apegados somente às dificuldades, porque Deus às vezes permite até que algumas dificuldades aconteçam para nós aprendermos a usarmos as potencialidades que Ele nos deu. Deus nos dá os seus dons, mas entre nós tem muitas pessoas que são preguiçosas. Eu gosto muito de citar o exemplo das santas mulheres, porque eu acho fantástico. Elas entram lá na sua despensa, pegam alguns produtos e em poucos segundos elas fazem ali um bolo gostoso, uma refeição gostosa. Então vocês veem, porque não tem preguiça. Agora, quando a pessoa tem preguiça, ela pode ter a despensa farta, ela pode estar com freezer, a geladeira repleta de alimentos, mas a maldita da preguiça às vezes não deixa a pessoa levantar para poder fazer e ela não usa os dons que Deus concedeu a ela. Então que nesta Eucaristia nós peçamos o Senhor Jesus, que Ele, através do Teu Santo Espírito, nos dê a graça, a potencialidade para proclamarmos o nosso amor a Ele. E que o nosso amor a Ele não seja só apenas aquele eu te amo da boca para fora, mas que esse amor ele seja de fato externado nas nossas ações cotidianas, voltadas principalmente aos nossos irmãos. Assim seja, nos